Vamos iniciar a aula 18 de funções e eu gostaria que vocês se animassem um pouco, tá? Porque agora a gente vai começar a estudar limite em cada função. No final de alguns poucos vídeos, você vai saber função, limite, caracterização da função para poder trabalhar com modelagem matemática ou com modelagem da própria física. E, claro, que eu não vou estudar tudo de exponencial, logaritmo, função quadrática e trigonométrica, mas você vai ter o principal para poder seguir com os estudos sozinhos depois, quando tiver alguma dúvida. Assim como eu fiz no último vídeo, vou fazer nesse também. O que é a parte final do nosso curso? Ó. Transformação do gráfico de funções, que vocês viram no último vídeo. E de funções, vamos estudar todas aquelas que vocês estudaram no ensino médio. Vamos ver os detalhes importantes dela, crescimento, decrescimento, concavidade, coisas assim. Pontos de descontinuidade, no caso que não existe no domínio. Caracterização de algumas, que é a modelagem matemática e física, é importante saber. Transformações nessas funções. Essas transformações eu vou fazer em algumas aqui, principalmente, por exemplo, na quadrática, certo? Onde eu acho que completar o quadrado é muito melhor que fazer achar os zeros e raízes por Bhaskara. E os limites dessas funções. Depois a gente vai terminar com o limite de continuidade, mas a gente já viu quase todos os limites, certo? É só, vamos terminar com o limite de continuidade. E para terminar o nosso curso, a gente vai fazer a taxa de variação e a tangente, que tem a ver com limite e com derivada, para você já iniciar o seu curso de cálculo tendo bastante noção do que você vai enfrentar na derivada e na integral. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é que o aluno tem que ter uma visão geral. Então aqui está a visão geral. Ó. A gente vai ver o que é a função constante, função identidade, linear, afim. Afim, como eu falei, né, na aula síncrona, é com fim. Então é aquela ax mais b, tem o finzinho, né? É só um mnemônico, tá, gente? A função quadrática, que é a polinomial em si, né? Sem ser a quadrática. A função racional, onde esses limites da função racional já começam a dar um certo trabalho, e aí é bom você aprender. Depois, exponencial, logaritmo e trigonométrica. A função definida por mais de uma sentença, que é a mais importante para estudar limites laterais. A função modular, só para fixar. E vou terminar com o limite de continuidade, claro, botando a taxa de variação e a tangente. Certo? É esse o nosso o geralzão que a gente vai fazer. A função constante f de x igual a k, ou seja, para qualquer x sempre vai ser k, onde k é pertencente aos reais, eu vou simplesmente fazer esses dois exemplos, y igual a 2, y igual a menos 3, e vou mostrar para vocês que o limite, quando x tende a qualquer x0 dessa função, vai ser sempre o k. Esse é o objetivo da função constante agora que vocês vão aprender. Então tá aqui os exemplos, ó. Y igual a 2, que é aquela ali, ó. E agora vou apagar y igual a 2, vou botar y igual a menos 3, tá? Então vamos ver aqui, como é que seria o limite quando x tende a 5, ó. Então aqui, ó, quando x tende a 5, eu acho que está chegando aqui no 2, ó, certo? O que eu faço? Eu faço um intervalo de 2 mais epsilon e 2 menos epsilon e verifico que vai estar sempre aqui, ó. Esses intervalos vai estar sempre aqui. Na verdade, vai estar. Qualquer intervalo que eu fiz na função nem tem como fazer na constante, né? Na constante dá para ver direto que quando x tende a 5, é o próprio 2 aqui sempre, qualquer número que você escolher. Então o limite aqui. O limite, quando x tende a x0 de k, é sempre k. Não tem nenhuma dúvida, né? Tá bom? Então, de função constante já terminou. Já vimos que o limite de x tendendo a x0 é o próprio k. Na função identidade, que é essa aqui, ó, identidade, tá? Que é y igual a x, ou f de x, ou a imagem igual a x, ó.
a gente vai destacar o seguinte, que nessa reta ela é geometricamente a mediatriz de todos os pontos da forma AB e BA. Por isso que na função inversa, que vocês já estudaram, ele é ali a reflexão, ou espelho, né, dessas duas funções. Por quê? Porque se a função tem AB, a função inversa vai ter BA, certo? Então, geometricamente, a função identidade é a mediatriz de todos os pontos dessa forma, por isso que ela é o espelho da função inversa e da função da sua inversa. Então tá aqui o que eu expliquei, ó. Tá aqui a reta y igual a x. Tá aqui uma função, ó, uma função qualquer e a sua inversa. Observe que esse ponto aqui vai ser sempre ponto médio desses dois, ó. Então, aqui vai ser, ó, deixa eu botar uma posição melhor. Ó, se esse aqui é 0,483, esse aqui é 3,048. E a metade de 3 mais 0,48 é exatamente 1,74. Tá vendo aqui, ó? 1,74, 1,74. Porque essa reta aqui, ó, como ela é a mediatriz de todos os segmentos que tiverem aqui, com um ponto em AB e BA. Certo? Se aqui, ó, mudando aqui para você ver, ó, você pode observar que sempre vai ser igualzinho, ó. 5 com 0,7 e 0,7 com 5. E aqui sempre é metade disso aqui, ó. 5,7 dividido por 2 vai dar 2,85, tá? Então, a reta y igual a x, ela é a mediatriz dos pontos AB e BA, e por isso ela é um espelho aqui, ó, na função inversa, ó, tá? A função e a sua inversa. Outra coisa, vamos ver agora o limite. Ó, vamos imaginar aqui o limite de x tendendo a 4, certo? Então, x tendendo a 4 está aqui, ó. Se você abrir aqui um epsilon aqui, ó, um 4 mais epsilon, ó. Um 4 mais epsilon. Parece ter um palhacinho isso aqui, né? Um 4 mais epsilon e 4 menos epsilon, ó, ele vai estar, ó, esse aqui, ó, vai estar aqui, ó. Esse aqui vai estar aqui. Tá vendo aqui? Então vai estar sempre entre delta, entre 4 mais delta e 4 menos delta. Quanto mais você apertar esse epsilonzinho aqui, ou seja, quanto menorzinho você fizer o epsilon, menorzinho vai estar o delta. Logo, o limite desse x tendendo a 4 vai ser o próprio 4 aqui. Ou seja, aqui na função identidade, o limite de f de x, vou escrever. Então tá aqui, o limite de x tendendo a x0 dessa função aqui vai ser exatamente o f de x0. É isso. Tá? Qualquer ponto que você escolher aqui vai dar o f de x0, vai dar o f desse ponto, a imagem desse ponto como o limite. Tá? Então você já sabe o limite de uma constante, já sabe o limite da linear, já sabe que o y igual a x é a mediatriz dos pontos AB e BA, né? Quaisquer pontos AB e BA, por isso que é o lance a função inversa e essa função, elas são um espelho com relação a essa reta, tá? E agora a gente vai fazer a função linear, que na verdade pode ser até enxergada como uma transformação da função identidade. Mas, então aqui, ó. A função linear é y igual a x. Tá vendo esse a aqui, ó? Esse a está multiplicando. Se for maior que 1, a função identidade, na verdade, ela vai estar o quê, ó? Sendo alongada para cima, né? E se for entre 1 e 0, ela vai estar se comprimindo em relação ao eixo x. Vou fazer aqui 2x e meio x. Espera aí, ó. Então tá aqui, ó. Y igual a 2x, que é essa aqui, tá vendo? O que era 1 passou a ser 2, né? Dobra, ó. E y igual a meio x, ele está comprimindo aquela reta y igual a x para cá. O que é importante aqui também é que se o a é positivo, né? Essa função linear é crescente. E se o a é negativo,
Ó, fiz aqui y igual a menos 3x, ó. Ela é decrescente, tá? Então tem a ver com o A, certo? O A sendo positivo, ela é crescente, o A sendo negativo, ela é decrescente. Podemos observar também que quando x, qual é o limite de x tendendo a 2? Ó? Se você abrir aqui um epsilon aqui no 4, ó, por exemplo, dessa função y igual a 2x, quanto mais próximo esse epsilon estiver do 4, né? O epsilon bem pequenininho, mais próximo vai estar do 2. Isso significa que o limite de x tendendo a 2 dessa função é 4. Então, novamente, assim como a função identidade, essa aqui, ó, quando x tende a um x0 qualquer, o limite de x tendendo a x0 de f de x vai ser a própria imagem desse aqui, ó. Vai ser o próprio f de x0. No caso, qual é a imagem de 2? 2 vezes 2 é 4. Qual é a imagem de 3? 3 vezes 2 é 6. Certo? Ou seja, elas vão ser o f de x0. Tá? Vocês já aprenderam todas essas até agora, né? Agora, como eu falei, né, as caracterizações, o que é a função linear? Ela é qual modelo matemático? Ela é o modelo matemático para os problemas de proporcionalidade, ou seja, quando você tem aquelas regras de 3, a regra de 3 é uma função do tipo f de x igual a x. Existe um livro chamado Aritmética Progressiva que foi escrito em 1883 por Antônio Trajano, e até 1960, quer dizer, quando eu estava nascendo, ainda existiam edições dele. Ele explicava proporcionalidade assim, ó. Duas grandezas são proporcionais quando elas correspondem de tal modo que quando uma é multiplicada por um número, a outra também fica multiplicada pelo mesmo número. No matematiquês de hoje em dia, certo? 137 anos depois, como é que funciona esse quando é multiplicada por um número, a outra fica também? Então tá aqui, ó. Quando eu multiplico, o f de cx é igual a cf de x, ó. Quem não entender, né, o aluno que não entender ainda essa parte de f de cx igual a cf de x, conversa comigo na aula síncrona, porque aqui você tem que entender o que está escrito. Então eu vou tentar ficar bem claro. Ó. O cx é ali no eixo x, ó, um número que foi multiplicado pelo x. Está vendo aqui? Ó? Então se o x era 2 e o c era 3, então ficou 2 vezes 3, 6. E aqui, ó, o c está multiplicando a imagem do f de x. Certo? Então, quando eu multiplico ali no x, eu estou multiplicando a imagem pelo mesmo número, certo? Que é isso aqui, ó. Quando as duas grandezas são proporcionais de tal modo que quando uma é multiplicada por um número, a outra fica multiplicada pelo mesmo número, um é o x, outro é o f de x, um é o x, outro é o y. Então, se eu fizer a função cx, que eu estou multiplicando o x, é porque a resposta vai ser c da imagem de f de x, certo? É isso que é hoje em dia como se escreve aquilo que o Antônio Trajano escreveu há 137 anos. Então, olha aqui, ó. Y igual a x, ou f de x, é proporcional. A demonstração, gostaria que vocês dessem um stop no vídeo e fizessem a demonstração. Tá? Que está demonstrado para quem quiser. Quem não quiser, não precisa ver. O negócio é conhecimento, né? Então tá aqui tudo explicadinho e qualquer coisa pode me perguntar na aula síncrona. Terminando a parte de função linear, eu vou fazer uma regra de 3, ó. 1 está para A, assim como x está para y. Isso significa que y é igual a x, ó. Onde o A é conhecido, o x é conhecido e o y não, ó. Tá vendo aqui, ó? A regra de 3, ó. É como se eu escrevesse assim, ó. 1 quilo custa 7 reais. Quanto custa 5 quilos? Aí você vai montar isso aqui. E na verdade, o que é? É y igual a 5 vezes 7. Entendeu? F de 5 é igual a 35. É o modelo matemático para a regra de 3. É proporcionalidade. Agora, observando aqui a função afim, eu faço aquele mnemônico, né, que eu boto mais b, ou seja, o afim é aquele que tem o bzinho, para não confundir linear com afim. Você pode ver que a função é uma translação vertical da função linear. Vou botar aqui no GeoGebra.
Então tá aqui, ó, y igual a 2x. Quando eu colocar um b qualquer, o que vai acontecer com essa reta? Ela vai ser transladada para cima se o b for positivo, ou transladada para baixo se o b for negativo. Então tá aqui, a preta é y igual a 2x. Quando eu faço aqui na vermelha, ó, 2x mais 3, o que eu fiz com ela? Todos os números subiram 3 unidades. Todos os x aqui, ó, subiram 3 unidades. Então essa reta está desenhada aqui no vermelho, ó. Todas os x subiram 3 unidades. E quando eu faço 2x menos 1, que é a roxa, todos os x desceram 1 unidade. Certo? É como se fosse copiar e colar. Então a função afim, na verdade, ela é uma translação vertical da função linear. Da mesma forma que a função linear, o a positivo, a função é crescente, aqui também, tá? Se o a é positivo, a função é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente. E mais uma vez, vamos ver aqui o limite, ó. Se o limite está indo aqui, ó. Qual o limite dessa função quando o x tende a menos 2, ó? Você observe que aqui, se você fizer aqui, ó, o menos 1 mais epsilon, menos 1 menos epsilon, né? Menos 1 mais epsilon, menos 1 menos epsilon, o que vai acontecer? Esse aqui vai estar, quanto mais próximo tiver quanto menorzinho for esse epsilon, menorzinho será o delta aqui. Ou seja, isso significa que o limite de x tendendo a menos 2 é o próprio menos 1 aqui, ó, que é o f de x zero. Assim como foi todas antes, tá? Então vocês estão aprendendo limite também, ok? A caracterização da função afim ela é interessante, principalmente na física. O que acontece? Espaçamentos iguais em intervalos iguais. Aqui, ó. A função afim é caracterizada por ter espaçamentos iguais em intervalos iguais. O que acontece em matemática? O que é isso? É se eu pegar a imagem do x mais um acréscimo menos a imagem do x, ele não vai depender do valor de x, e sim de h. Ou seja, qualquer acréscimo que você der no x, a imagem desse acréscimo subtraído da imagem do x vai ser sempre o mesmo valor. Olha aqui, ó. Você dá um acréscimo de h. Aqui, ó, de x1 para o x2 eu dou um acréscimo de h. Olha o tamanho que eu cresço aqui, ó. É o mesmo. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo, são triângulos congruentes. Estão vendo aqui, ó? Se eu passo do x3 para o x4 no mesmo acréscimo h, o f de x, que é esse pedacinho aqui, ó, que está desenhado aqui, ó, que eu estou balançando, ele é o f de x mais h menos o f de x, certo? Isso aqui é o que acontece com o y, é o delta y aqui, ó. Então esse delta y, independente do local que estiver, ele será sempre o mesmo dependendo só do h. Isso aqui é uma função de h e não uma função do x. Em física, por exemplo, quando um móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais, porque aqui, ó, o y é a distância e o nosso x é o tempo, certo? Temos essa equação aqui. Que equação é essa? S igual a S0 mais VT. Exatamente a equação afim, ó. Só que está o B aqui antes do AX, tá? Exatamente a equação afim, que é um movimento uniforme com a velocidade constante. O que acontece aqui, ó? Quando eu percorro distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, quando vai crescendo, diminuindo, né? Dependendo dos intervalos, é uma função afim. Então você vai fazer a modelagem dessa ocorrência aqui, você já sabe que vai ser uma função afim, ó. Por quê? Porque qualquer acréscimo que você der, ó, do x até o x mais h, tem um h de acréscimo. Esse valor f de x mais h menos f de x é exatamente igual a esse do x' até o x' mais h. Esse f de x' mais h menos f de x', que é esse segmento aqui, ó, é exatamente igual, independente da situação onde eu tiver a reta. Tá? Essa aqui é a caracterização da função afim. Quem quiser fazer uma pequena verificação, dá um stop
no seu vídeo e vê essas continhas que eu fiz aqui, ó. Por quê? Quando eu fizer essas continhas, f de x, vou fazer essa continha aqui, f de x mais h menos f de x, ela vai dar uma função qualquer, mas essa função vai estar em h e não em x, que é isso que é o que nós estamos tentando explicar para vocês, tá? E para terminar, a função afim é como se fosse uma PA, ó. Se você tem uma PA, a PA é exatamente o modelo aqui da função afim, ó, tá? Pode olhar aqui também. Dá um stop no vídeo para poder ler, né, estudar, rabiscar, escrever com a sua própria letrinha para vocês aprender essa parte. Lembrando, gente, que para passar em pré-cálculo é fácil. O problema é que você tem que passar em pré-cálculo entendendo pré-cálculo, porque senão você vai ficar lá fazendo 1, 2, 3, 4 semestres de cálculo e não vai conseguir passar, porque vai faltar a base. Então aproveitem essas aulas de pré-cálculo para quando chegar no cálculo vocês ficarem rindo e não chorando, tá bom? É o conselho do professor Armando. A gente já viu também os limites dessas três, né? Que todas as três vão dar o próprio x0, né? O f de x0, no caso aqui é o k, né? Aqui é o f de x0, f de x0. E eu vou mudar um pouquinho agora. Agora, ao invés de botar os exercícios no próprio vídeo de aula, eu vou fazer um videozinho só de exercício. Quer dizer, professor, vou ter 6 vídeos para assistir. Não, não vai ter 6 vídeos de assistir. Vai ter 3 vídeos para assistir e 3 vídeos de exercício na semana. Tá legal, pessoal? É isso. Vou fazer agora o vídeo de exercícios.